Maria Matos estava parada em frente ao enorme painel de partidas do aeroporto e sentia o mundo desmoronar-se a seus pés. As letras vermelhas informavam impiedosamente: Voo SU-1247 partiu. O seu voo para o porto tinha partido há apenas 15 minutos. 15 malditos minutos que podiam mudar toda a sua vida. A jornalista de 32 anos pousou a mala pesada no chão e sentiu as lágrimas a escorrerem-lhe traiçoeiramente pelos olhos. Ela esperara tanto por este encontro com o professor Andrade, um dos melhores especialistas em medicina reprodutiva do país. Conseguir uma consulta com ele fora incrivelmente difícil. A lista de espera estava preenchida com meses de antecedência, e agora tudo estava perdido por causa dos malditos engarrafamentos na VCI. Maria agachou-se lentamente, ali mesmo no meio do fluxo de pessoas. Os passageiros desviavam-se dela, apressados para os seus aviões, para os seus destinos. E ela estava ali sentada, neste frio átrio de espera, a chorar sobre os destroços das suas esperanças. 5 anos. 5 longos anos que ela e o Tiago tentavam ter um filho. Inúmeras idas a médicos, análises, procedimentos, esperanças e desilusões. A última tentativa de fertilização in vitro, há 3 meses, terminara em fracasso, tal como as 4 anteriores. Os médicos encolhiam os ombros, sugeriam apoio psicológico e aconselhavam-na a resignar-se. Mas Mariana não conseguia resignar-se. Não conseguia aceitar essa ideia de que nunca seria mãe. O professor Andrade era a sua última esperança. Os seus métodos eram considerados inovadores. Ajudara muitas pacientes onde outros especialistas se tinham revelado impotentes, e agora esse encontro fora arruinado pela sua própria estupidez. Ela sabia que devia ter saído mais cedo, sabia dos engarrafamentos, mas mesmo assim atrasou-se. As lágrimas rolavam pelo seu rosto, borrando a maquilhagem. Mariana não ligava aos olhares de lado dos transeuntes. Não lhe importava. Naquele momento parecia-lhe que a vida perdera todo o sentido. De repente sentiu um leve toque no seu ombro. A mão quente de alguém tocou-a com cuidado. Querida, o que se passa consigo? Ouviu-se uma voz melodiosa com um ligeiro sotaque. Mariana levantou os olhos marejados e viu à sua frente uma jovem mulher de uma beleza incrível. Pele morena, longos cabelos negros entrançados, olhos grandes e escuros, cheios de compaixão. Vestia um vestido colorido e vibrante e usava muitas joias de ouro, pulseiras, brincos, anéis. Uma verdadeira cigana, como se tivesse saído das páginas de um romance. Eu perdi o avião, soluçou Mariana, tentando limpar as lágrimas com a manga. A cigana agachou-se ao lado dela, sem se importar que o seu belo vestido pudesse sujar-se no chão imundo do aeroporto. É uma tolice chorar quando o destino te deu um presente, disse ela em voz baixa, mas na sua voz soava uma convicção especial. Nada acontece por acaso. Não apanhaste esse avião porque precisas de estar aqui, em Lisboa. Você não compreende, abanou a cabeça Mariana. Era um encontro muito importante, talvez a minha única oportunidade. Vai ao trabalho do teu marido, interrompeu-a a cigana, e um brilho estranho cintilou nos seus olhos. E não te arrependerás de ter perdido o avião. Acredita em mim. Mariana olhou para a desconhecida com perplexidade. De onde sabia ela que tinha um marido e por que sugeria que fosse ao seu trabalho? O Tiago trabalhava como analista de negócios numa grande empresa de consultoria. Mariana só lá estivera algumas vezes durante os 7 anos de casamento, principalmente em eventos corporativos. Eu não percebo, começou Mariana, mas quando levantou a cabeça, a cigana já não estava lá. Olhou em redor, mas a desconhecida misteriosa desaparecera, como se tivesse dissolvido no ar. Seria que tudo não passara de uma alucinação provocada pela dor? Mariana levantou-se, sacudiu os joelhos e pegou na sua mala. Depois, sentou-se na fila de cadeiras prateadas. Tirou da mala um pacote de lenços de papel, um espelho e começou a corrigir a maquilhagem borrada. Precisava de se recompor. Não era altura para desmoronar. Só há uma coisa sem remédio: a morte. E ela ainda tinha tempo. Tempo para ser feliz.
Pelo menos podia tentar marcar uma nova consulta com o professor noutra altura. Eram apenas 14 horas. O dia de trabalho estava no auge. E se fosse mesmo ter com o Tiago? Ele ficaria surpreendido, claro. Mas talvez isso a ajudasse a distrair-se dos pensamentos tristes. Além disso, há muito que não almoçavam juntos. As palavras da cigana continuavam a ecoar na sua cabeça. E não te arrependerás de ter perdido o avião. O que quereria ela dizer? E por que sentia Mariana uma agitação tão estranha, como se estivesse no limiar de algo importante? Pegou no telemóvel para ligar ao Tiago e avisar da sua visita, mas depois mudou de ideias. Que fosse uma surpresa. Uma agradável surpresa para o marido amado, que sofria tanto com os seus fracassos em ter um filho como ela. Mariana chamou um táxi e fez o caminho de volta. O taxista, um homem idoso, falou sobre algo durante todo o trajeto. E ela não se importou, encarando a sua conversa como um ruído de fundo. O táxi chegou ao escritório do marido. Mariana pagou e saiu do carro com a sua mala de rodinhas. O edifício de escritórios na Avenida da República impressionava pelo seu tamanho e design moderno. As fachadas de vidro refletiam o sol de outono e no átrio espaçoso reinava uma atmosfera de negócios. Mariana subiu no elevador até o 12º andar, onde se situava a empresa Alfa Consultoria. E pensou em como há tanto tempo não vinha ali. O Tiago trabalhava nesta empresa há 6 anos. Começara como um simples analista, mas graças ao seu talento e trabalho árduo, subira rapidamente na carreira. Agora, chefiava um departamento inteiro e era considerado um dos melhores especialistas da empresa. Mariana sempre se orgulhara do sucesso do marido, embora admitisse a si mesma que por vezes tinha ciúmes do seu trabalho. O Tiago era capaz de passar 12 horas por dia no escritório mergulhando completamente nos projetos. A recepcionista reconheceu Mariana e sorriu-lhe com simpatia. Bem-vinda. O Dr. Tiago está no seu gabinete. Pode entrar, ele ficará contente por vê-la. Mariana agradeceu e deixou a mala com a recepcionista. Seguiu pelo corredor familiar. Os seus saltos batiam no chão de mármore, ecoando nos tetos altos. Vários funcionários cumprimentaram-na, obviamente lembravam-se dela dos eventos corporativos. O gabinete de Tiago ficava no fundo do corredor. Uma sala simples com janelas panorâmicas das quais se abria uma vista magnífica sobre o centro de Lisboa. A porta estava entreaberta. E Mariana já se preparava para entrar quando ouviu vozes. Não te preocupes, vai correr tudo bem, dizia o Tiago em voz baixa e terna. Mariana paralisou. Na voz do marido soava tanta preocupação, tanto amor, que o seu coração se apertou. Quando foi a última vez que ele falou com ela naquele tom? Tenho medo, respondeu uma voz feminina, e Mariana sentiu um arrepio na espinha. E se algo correr mal? Não vai correr mal, tranquilizou-a o Tiago. O principal é cuidares de ti e do bebê. Eu tratarei de tudo o resto, tu não te preocupes com nada. Diz-me apenas o que precisas e eu trato de tudo. Mariana espreitou cautelosamente pela porta entreaberta e viu uma cena que fez o seu coração parar. O Tiago estava sentado à sua secretária, e ao lado dele, na cadeira de visitas, estava uma mulher jovem. Loira, muito bonita, com traços faciais delicados e grandes olhos azuis. Mas o mais impressionante era que ela estava grávida. A barriga já era bastante visível, uns 5 meses pelo menos. O Tiago levantou-se da secretária e aproximou-se dela. Mariana observou o seu marido, abraçar cuidadosamente a mulher pelos ombros, com delicadeza, como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo. Lara, tens de confiar em mim, disse ele, e na sua voz soava tanta ternura que Mariana perdeu a respiração. Nunca permitirei que nada te aconteça a ti ou ao meu filho. O filho deles. Estas palavras atingiram Mariana como um raio. Encostou-se à parede sentindo as pernas fraquejarem. O Tiago, o seu Tiago, tinha um caso e essa mulher estava grávida dele. A loira, Lara, como o Tiago a chamara, pousou a mão na barriga e sorriu. Tens razão. É que às vezes o medo assalta-me.
Mas quando falas assim, não tenho medo. Acredito mesmo que tudo vai correr bem. O Tiago acariciou-lhe suavemente a cabeça. Estarei ao teu lado. Passaremos por isto juntos. Prometo. Mariana não conseguia ver mais aquela cena. Silenciosamente tentando não fazer qualquer ruído, descalçou os sapatos e correu pelo corredor. O coração batia como um animal encurralado. A sua mente não conseguia processar o que acabara de ver e ouvir. O Tiago andava a traí-la. Enquanto ela se atormentava pela impossibilidade de engravidar, ia a médicos, sofria cada fracasso como uma tragédia, o seu marido arranjara um caso extraconjugal. E não apenas um caso. Ele engravidara outra mulher, dando-lhe aquela criança com que ambos tanto sonhavam. Todos aqueles anos. A ironia do destino era cruel. Mariana não conseguia engravidar do marido amado, e uma qualquer Lara carregava facilmente o seu filho no ventre. E a julgar pelo que vira, o Tiago estava feliz. Feliz como nunca estivera com ela. Mariana chegou ao elevador e carregou no botão com os dedos a tremer. As lágrimas voltaram a surgir, mas agora não eram lágrimas de desilusão, mas sim de traição e dor. A dor que despedaça o coração. O elevador chegou e ela entrou apressadamente. Quando as portas se fecharam, Mariana finalmente permitiu-se desabar. Os soluços abalavam o seu corpo e na sua cabeça rodopiavam fragmentos da conversa que acabara de ouvir. As palavras da cigana ganhavam agora um significado completamente diferente. Vai ao trabalho do teu marido e não te arrependerás de ter perdido o avião. Agora Mariana percebia o que a desconhecida misteriosa queria dizer. Ela tinha de saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Mariana não se lembrava de como chegou à casa. Esqueceu-se completamente da sua mala, deixada com a recepcionista. Como que envolta em névoa, entrou num táxi, percorreu ruas familiares e subiu para o apartamento deles em Campo de Ourique. Só quando se viu entre as paredes que lhe eram familiares é que sentiu que as pernas já não a sustentavam. Caiu na poltrona junto à janela e tentou organizar os pensamentos. O que acontecera no escritório de Tiago parecia um pesadelo. Mas a imagem da loira grávida estava diante dos seus olhos com todos os pormenores. O sorriso terno, a mão na barriga arredondada, o olhar confiante com que olhava para o Tiago. E o Tiago. Mariana nunca vira um marido tão atencioso, terno, apaixonado. Quando fora a última vez que ele olhara para ela com aqueles olhos? Quando fora a última vez que falara com ela naquele tom? Os anos de fracasso nas tentativas de ter um filho tinham nos afastado gradualmente. Tornaram-se estranhos a viver sob o mesmo teto. E agora descobria-se que o Tiago simplesmente arranjara outra mulher, uma que lhe podia dar o que Mariana não podia. Um filho. O telemóvel tocou, interrompendo a sua dolorosa reflexão. No ecrã apareceu o nome do marido. Mariana ficou muito tempo a olhar para a chamada, sem coragem de atender. Sobre o que iriam falar? Como conseguiria ela fingir que não sabia de nada? Por fim, rejeitou a chamada. 1 minuto depois chegou uma mensagem. Como estás? Diz alguma coisa quando puderes. Amo-te. Mariana releu o SMS várias vezes. O Tiago estava preocupado com ela ou apenas a controlá-la, para que ela não aparecesse no momento errado onde não devia. Amo-te. Como ele escrevia estas palavras com tanta facilidade? Seria possível amar duas mulheres ao mesmo tempo? Ou estaria apenas a mentir-lhe dia após dia, mês após mês? Mariana levantou-se e aproximou-se da janela. Lá embaixo, na rua, a vida seguia o seu curso normal. As pessoas apressavam-se para os seus afazeres, encontravam-se e separavam-se, alegravam-se e entristeciam-se. E ela estava ali, no seu belo apartamento, a sentir-se completamente sozinha. 7 anos de casamento que pareciam ter sido repletos de amor e compreensão mútua. Claro que os últimos anos tinham sido difíceis devido aos problemas de concepção, mas Mariana tinha a certeza de que superariam tudo juntos. E afinal, o Tiago há muito que construía uma vida paralela. Há quanto tempo durava isto? 1 mês, 6 meses, 1 ano? A mulher estava num estado avançado de gravidez, o que significava que o caso não começara ontem. Mariana tentou lembrar-se se houvera algum sinal. Atrasos no trabalho, conversas telefônicas estranhas, mudanças de comportamento.
Na verdade, os sinais existiram. Nos últimos meses, o Tiago tornara-se mais distante, atrasava-se mais no trabalho, passava menos tempo em casa, mas Mariana atribuía isso ao cansaço e ao estresse dos seus fracassos em ter um filho. Não lhe passara pela cabeça que o marido pudesse procurar consolo noutro lugar. Agora tudo se tornava claro. Por que é que o Tiago deixara de insistir em novas tentativas de fertilização in vitro? Por que se tornara mais indiferente às suas idas aos médicos? Ele simplesmente arranjara outra opção para ser pai. Mariana olhou para o relógio. 3h30. Faltavam ainda algumas horas para o Tiago chegar. O que lhe diria? Faria um escândalo? Exigiria explicações? Ou ficaria em silêncio e fingiria que não sabia de nada? Ou talvez devesse fazer as malas e ir embora, mas para onde? Para a casa dos pais? Eles viviam em Coimbra e, além disso, Mariana não estava preparada para lhes explicar o que se passava enquanto ela própria não compreendesse a situação. Não, era preciso esclarecer tudo, saber toda a verdade. Há quanto tempo durava o romance? Os planos de Tiago em relação a esta Lara eram sérios? Tensionava ele divorciar-se? E, o mais importante, ainda haveria alguma hipótese de salvar o casamento deles? Embora, olhando para a forma como ele abraçava carinhosamente a amante grávida, Mariana percebesse que as hipóteses eram praticamente nulas. O Tiago já fizera a sua escolha. Escolhera a mulher que lhe podia dar um filho. O Tiago chegou a casa pontualmente às 20h. Mariana recebeu-o na cozinha, onde tentava preparar o jantar, embora as suas mãos tremessem e os seus pensamentos voltassem constantemente à cena da manhã no escritório. Querida, surpreendeu-se ele. Por que estás em casa? Por que não me avisaste? O que aconteceu? Perdi o voo, respondeu Mariana, esforçando-se para que a sua voz soasse o mais normal possível. Mas não tem mal. Posso remarcar a consulta. Não avisei porque não te quis preocupar. O Tiago sentou-se à mesa e olhou-a atentamente. Nos seus olhos escuros lia-se compaixão, mas seria sincera. Sabes, talvez tenha sido melhor assim, disse ele pensativamente. Percebo o quão importante é para ti este encontro com o professor. Mas, Maria, talvez devêssemos parar? Dar um tempo a nós mesmos. Mariana paralisou, segurando o prato de salada. Do que estás a falar? Andamos há tantos anos a lutar com este problema, gastamos tantas forças, tanto dinheiro, e não há resultado. Talvez esteja na hora de aceitar a situação como ela é e simplesmente viver para nós. Estas palavras atingiram Mariana mais dolorosamente do que ela poderia esperar. Ainda esta manhã, tal proposta parecer-lhe-ia razoável, embora dolorosa. Mas agora, sabendo da Lara grávida, compreendia o verdadeiro significado das palavras do marido. Queres que eu me resigne à infertilidade? Perguntou ela em voz baixa. Quero que ambos paremos de sofrer. O Tiago estendeu a mão e pegou na dela. Quero que te distraias, que descanses, que te ocupes de algo interessante que te dê prazer. Que, pelo menos por um tempo, esqueças o que é mal, o que te atormenta e sobrecarrega. Mariana libertou a mão. Agora sabia com certeza, o Tiago estava a sugerir que ela desistisse do sonho de ter um filho porque ele já tinha outro filho. De outra mulher. E tu? Perguntou ela, olhando o marido diretamente nos olhos. Estás disposto a desistir do sonho de ser pai? Por um segundo, nos olhos de Tiago brilhou uma emoção estranha. Embaraço? Culpa. Estou disposto a aceitar que tu e eu não tenhamos filhos, respondeu ele cautelosamente. Que linha tênue entre não termos filhos e não termos filhos, tu e eu. Mariana percebeu que o marido escolhia as palavras com muito cuidado para não mentir diretamente, mas também para não dizer a verdade. O resto da noite passou num silêncio pesado. O Tiago via televisão, Mariana fingia ler um livro. Na verdade, observava o marido disfarçadamente tentando ver nele o homem que conhecera há 7 anos na apresentação numa editora. Na altura, o Tiago parecera-lhe o homem ideal. Inteligente, bonito, ambicioso, mas ao mesmo tempo atencioso e carinhoso. Ele cortejou-a durante 3 meses antes de ela aceitar sair com ele. Quando namoravam, Mariana sentia-se a mulher mais feliz do mundo.
O casamento fora como um conto de fadas. A lua de mel em Itália, os primeiros anos de casamento cheios de amor e planos para o futuro. Quando decidiram ter um filho, ambos tinham a certeza de que tudo aconteceria de forma fácil e rápida. Mas os anos passavam e a tão esperada gravidez não acontecia. Gradualmente, a relação deles começou a deteriorar-se. O sexo tornou-se mecânico apenas em dias específicos do ciclo, apenas com o objetivo de conceber. O romantismo desapareceu das suas vidas, substituído por gráficos de temperatura basal e análises. E agora Mariana percebia que, algures nesse período, o Tiago arranjara romantismo fora de casa. Vou dormir, disse ela, levantando-se do sofá. Ainda são só 10 horas, surpreendeu-se o Tiago. Estou cansada, o dia foi difícil. Ele assentiu sem desviar os olhos da televisão. Antigamente, ele certamente perguntaria o que se passava. Tentaria consolá-la. Mas agora, os seus pensamentos estavam ocupados com algo completamente diferente. Deitada na cama, Mariana pensava no que fazer a seguir. O confronto com o Tiago parecia inevitável, mas era preciso preparar-se para ele, descobrir o máximo possível sobre esta Lara, saber há quanto tempo durava o romance, perceber se os planos do marido eram sérios, e o mais importante, se ainda havia a hipótese de salvar o casamento. Embora, olhando para a forma como ele abraçava carinhosamente a amante grávida, Mariana percebesse que as hipóteses eram praticamente nulas. O Tiago já fizera a sua escolha. Escolhera a mulher que lhe podia dar um filho. E então Mariana teve uma ideia que, a princípio, lhe pareceu absurda. Um detetive particular. Era assim que as esposas abandonadas agiam nos filmes americanos. Mas por que não? Ela precisava de factos, de provas e não de emoções. Amanhã trataria de procurar um especialista adequado. Por agora, precisava de sobreviver a esta noite, deitada ao lado do marido que, talvez, estivesse a sonhar com outra mulher. Na manhã seguinte, o Tiago saiu para o trabalho, como habitualmente desejando a Mariana um bom dia e sugerindo que se encontrassem à noite num restaurante. Mariana concordou, embora a ideia de um jantar romântico com o marido infiel lhe provocasse náuseas. Passado algum tempo, ligou para a recepcionista do escritório do marido e pediu para enviarem a sua mala por um serviço de entregas, explicando que fora chamada urgentemente ao trabalho no dia anterior e se esquecera completamente dela. E que o marido, com o seu ritmo de trabalho estressante, não tinha tempo para malas. A mulher concordou prontamente em ajudar. Depois, Mariana sentou-se ao computador. A pesquisa por um detetive particular não foi tão simples como pensara. Havia inúmeras ofertas na internet, mas como escolher um especialista fiável no meio de tantos escritórios duvidosos? Por fim, optou pela agência Facto, que tinha boas críticas e uma experiência considerável. O detetive Rui Guedes concordou em encontrar-se com ela daí, a 2 horas num pequeno café. Mariana chegou ao local marcado um pouco mais cedo e escolheu uma mesa num canto afastado. Estava nervosa, sem saber como começar a conversa. Como explicar a um desconhecido que suspeitava da infidelidade do marido? Como pedir para seguir o próprio cônjuge? Rui Guedes revelou-se um homem de meia-idade de estatura mediana com olhos cinzentos perspicazes. Vestia-se de forma modesta, mas cuidada. Nada de especial. Uma pessoa fácil de passar despercebida na multidão. Provavelmente era isso que o tornava um bom detetive. Dona Mariana? Confirmou ele, sentando-se em frente. Rui Guedes. Na nossa conversa telefônica disse que se tratava de uma situação familiar. Mariana assentiu, ganhando coragem. Agora que chegara à altura de ações concretas, de repente hesitou. E se estivesse enganada? E se tivesse interpretado tudo mal no escritório? Mas a imagem de Lara grávida, abraçada carinhosamente pelo Tiago, era demasiado vívida para ser explicada como um mal-entendido. Suspeito que o meu marido me trai, disse ela em voz baixa, sentindo as bochechas a corar. Rui Guedes assentiu compreensivamente. Obviamente, pedidos destes eram rotina para ele. Conte-me, o que a levou a essa conclusão? Mariana descreveu o que vira no escritório do marido. A mulher grávida, o tratamento carinhoso de Tiago para com ela. As palavras sobre o meu filho.
O detetive ouviu atentamente, tomando notas ocasionais num bloco. Entendido, disse ele quando Mariana terminou o relato. Diga-me, há quanto tempo tem problemas na sua relação com o marido? Não temos problemas na relação, exaltou-se Mariana, mas logo se corrigiu. Quer dizer, tivemos dificuldades. Tentamos ter um filho há 5 anos e isso cria tensão. Compreendo. Rui Guedes assentiu com compaixão. Situações dessas põem realmente à prova as famílias. Diga-me, sabe o nome dessa mulher? Lara, mais nada. É suficiente para começar. Verificarei todas as funcionárias da empresa com esse nome. E também colocarei o seu marido sob vigilância. Normalmente, casos destes demoram 1 ou 2 semanas. E se... Mariana hesitou. E se ela estiver mesmo grávida dele? Nesse caso, terá todas as provas necessárias para tomar uma decisão, respondeu o detetive calmamente. Mas não se precipite nas conclusões. Talvez as coisas não sejam como parecem. Mariana queria acreditar nestas palavras, mas no fundo sabia que se estava a iludir. O que vira no escritório fora demasiado eloquente. Discutiram os detalhes da investigação e o pagamento. Rui Guedes revelou-se um homem delicado e profissional. Não fez perguntas desnecessárias nem tentou dar conselhos sobre a vida familiar. Entrarei em contato consigo dentro de 3 dias, disse ele na despedida. E Dona Mariana, tente comportar-se com o seu marido como habitualmente. Não levante suspeitas. Depois do encontro com o detetive, Mariana passeou muito tempo pelo centro de Lisboa tentando organizar os pensamentos. Estranhamente, a decisão de investigar trouxe-lhe algum alívio. Pelo menos agora estava a fazer alguma coisa, em vez de se atormentar com suposições. Ao regressar à casa, recebeu uma chamada do estafeta. Confirmou que estava em casa e pronta para receber a mala. 1 hora depois, a mala foi entregue no apartamento. À noite, no restaurante, o Tiago foi especialmente atencioso. Pediu o seu vinho favorito, interessou-se pelos seus afazeres, contou histórias engraçadas do trabalho. Mariana ouvia-o e pensava: será que este homem encantador com quem vivi 7 anos é capaz de tal traição? Estás muito pensativa hoje, observou o Tiago, acariciando-lhe a mão. Ainda estás a pensar no que aconteceu ontem? Sim, talvez, mentiu Mariana. Estou só cansada disto tudo, das tentativas constantes, dos fracassos, dos médicos. Compreendo. O Tiago apertou-lhe os dedos. Sabes, talvez devêssemos mesmo fazer uma pausa. Ir a algum lado os dois, como nos velhos tempos. Lembrarmos-nos de como é ser simplesmente marido e mulher, e não potenciais pais. Mariana olhou nos olhos sinceros do marido e quase acreditou nele. Talvez tivesse mesmo interpretado tudo mal. Talvez Lara fosse apenas uma colega que pedira conselho ou apoio ao Tiago. Mas logo se lembrou de como ele acariciara suavemente a cabeça da mulher grávida, como falara do seu filho. Não, ela não confundira nada. É uma boa ideia, respondeu ela, esforçando-se por sorrir. Talvez depois de terminares os teus projetos atuais. Claro, querida. Agora estou mesmo numa fase muito responsável no trabalho. Muitas reuniões importantes, negociações. Às vezes até tenho de ir ao escritório ao fim de semana. Ao fim de semana. Mariana registrou mentalmente esta informação. Seria que o Tiago estava mesmo a trabalhar nesses dias ou a passar tempo com a amante? Regressaram à casa à tarde. O Tiago foi logo tomar banho e Mariana instalou-se na sala com o portátil. Decidiu tentar encontrar informações sobre os funcionários da Alfa Consultoria nas redes sociais. A pesquisa não deu grandes resultados. A página corporativa da empresa continha apenas informações gerais e as páginas pessoais dos funcionários estavam privadas. Mariana encontrou apenas algumas fotografias de eventos da empresa, mas entre elas não estava a loira chamada Lara. O que estás a fazer? Perguntou o Tiago, saindo da casa de banho. A ler as notícias, respondeu Mariana rapidamente, fechando o portátil. Ele assentiu e deitou-se. Poucos minutos depois, a sua respiração tornou-se regular e profunda. Mariana ficou muito tempo deitada ao lado dele,
A ouvir aquela respiração e a pensar no quão pouco conhecia o homem com quem partilhava a cama há 7 anos. E algures em Lisboa, outra mulher talvez estivesse também deitada a pensar nele. A mulher que carregava o seu filho no ventre. Os 2 dias seguintes passaram numa espera angustiante. Mariana tentou ocupar-se com as suas tarefas habituais. Trabalhou remotamente num artigo para uma revista, encontrou-se com amigas, foi ao ginásio. Mas os pensamentos voltavam constantemente ao Tiago e à misteriosa Lara. O marido comportava-se como habitualmente, tornara-se até mais atencioso do que nos últimos meses. Trazia-lhe café à cama de manhã, oferecia-lhe flores sem motivo aparente, sugeria irem ao teatro ou ao cinema. Ou a sua consciência despertara, ou ele tentava desviar as suspeitas. Ou talvez estivesse simplesmente a viver um período feliz na relação com a amante, e isso refletia-se no seu humor. Na quarta-feira de manhã, quando o Tiago saiu para o trabalho, Rui Guedes ligou. Dona Mariana, tenho informações preliminares. Podemos encontrar-nos hoje à tarde? Mariana perdeu a respiração. Será que o detetive já descobrira algo? Claro. A que horas e onde? No mesmo café, às 14h. Mariana chegou ao encontro meia hora antes da hora marcada. Não conseguia ficar em casa. Os nervos estavam à flor da pele. Pediu um café e tentou ler uma revista, mas as letras dançavam-lhe diante dos olhos. Rui Guedes apareceu pontualmente às 2. Pelo seu rosto, era difícil adivinhar alguma coisa. Imperturbabilidade profissional. O que descobriu? Não resistiu Mariana assim que ele se sentou. Na Alfa Consultoria trabalha realmente uma mulher chamada Lara, começou o detetive. Lara Novaes, 35 anos, divorciada, sem filhos. Trabalha no departamento de marketing há 3 anos. E está realmente grávida, cerca de 20 semanas. Rui Guedes fez uma pausa. Mas aqui começa o interessante. Mariana sentiu o coração afundar-se, então as suas suspeitas confirmavam-se. Lara Novaes não é casada nem esteve nos últimos 2 anos. Mas, segundo os documentos médicos a que consegui aceder através de fontes seguras, a gravidez resultou de um procedimento de fertilização in vitro. FIV, repetiu Mariana. Fertilização in vitro. E um detalhe interessante. Os pais biológicos da criança são o seu marido, Tiago Paiva, e a senhora Mariana Matos. O detetive pronunciou estas palavras calmamente, mas Mariana sentiu o mundo à sua volta começar a girar. O quê? Isso é impossível? Lara Novaes é uma barriga de aluguer. Está a gestar uma criança de um embrião criado a partir do seu material biológico e do seu marido. Mariana abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. O que o detetive dizia não fazia sentido. Mas como? Não sei nada sobre barrigas de aluguer. Nunca discutimos isso com o Tiago. A julgar pelos documentos, o seu marido celebrou um contrato com uma agência de barrigas de aluguer. Foram usados embriões congelados que sobraram das vossas tentativas de FIV. Mariana ficou tonta. Embriões. Sim, depois de cada tentativa falhada de FIV, sobravam-lhes embriões congelados. Os médicos sugeriram usá-los para tentativas seguintes, mas após o 5º fracasso, Mariana já não aguentava a montanha-russa emocional de esperança e desilusão. Mas por que é que o Tiago não me disse? Sussurrou ela. Isso não sei, respondeu o detetive. Talvez quisesse fazer uma surpresa. Talvez temesse mais uma desilusão. De qualquer forma, o seu marido não a atrai. Ele está a tentar dar-vos um filho. Mariana ficou sentada em silêncio a tentar processar o que ouvira. O Tiago não a atraía. A mulher grávida no seu escritório não era a amante, mas uma barriga de aluguer. Uma mulher que carregava o filho dela e de Tiago. Mas então por que é que ele a trata com tanta ternura? Perguntou ela. Imagine a situação dele, respondeu Rui Guedes. Assumiu uma responsabilidade enorme. Gastou uma soma considerável de dinheiro, arriscou a vossa relação ao esconder a verdade, e agora da saúde e do bem-estar desta mulher depende se serão pais. Claro que ele cuida dela. Mariana sentiu as lágrimas aturvarem-lhe a vista. Mas agora eram lágrimas muito diferentes, não de dor e traição, mas de perplexidade e vergonha.
Disse que houve problemas com a gravidez. Sim, assentiu o detetive. No início, houve ameaça de aborto. Lara passou um mês no hospital. Agora a situação estabilizou. Mas o seu marido estava muito preocupado com a possibilidade de o vosso filho não sobreviver. Agora Mariana percebia por que o Tiago andava tão tenso nas últimas semanas, porque se atrasava no trabalho e andava mergulhado nos seus pensamentos. Estava preocupado com o futuro filho deles e tinha medo de lhe contar a verdade enquanto não tivesse a certeza de que tudo acabaria bem. Sou uma completa idiota, sussurrou ela. É uma mulher que sonha há muitos anos em ter um filho, disse o detetive suavemente. A sua reação foi perfeitamente compreensível. A questão agora é o que fará com esta informação. Mariana saiu do café em estado de completa confusão. Tudo em que acreditara nos últimos dias era mentira. O Tiago não a atraía, estava a tentar realizar o sonho de ambos, arriscando dinheiro e a relação. Entrou num táxi e pediu ao motorista para andar pela cidade. Precisava de tempo para digerir a informação recebida e decidir como agir. Então, algures em Lisboa, uma mulher chamada Lara estava a gerar o seu filho, o filho dela e de Tiago. E em breve teriam um bebê. Aquele bebê com que sonharam durante 5 anos. Mas por que é que o Tiago escondeu isso dela? Acharia que ela seria contra a barriga de aluguer? Mariana nunca se pronunciara sobre o assunto. Mas, para ser honesta, a ideia parecia-lhe bastante razoável. Milhares de casais resolviam seus problemas de infertilidade dessa forma. Ou talvez a questão não fosse a sua possível reação, mas o dinheiro. A barriga de aluguer era muito cara. Onde é que o Tiago arranjara essa quantia? O detetive mencionara um empréstimo. Então, o Tiago endividara-se pelo sonho de terem um filho. Mariana pegou no telemóvel e quis ligar ao marido, mas logo mudou de ideias. O que lhe diria? Que contratara um detetive particular e o andara a seguir? Que suspeitara de traição? Não, era preciso pensar bem em tudo. O telemóvel tocou. Era o Tiago. Olá, querida, como estás? Normal, respondeu Mariana, esforçando-se para que a voz soasse normal. E tu? Também estou bem. Ouve, hoje vou atrasar-me no trabalho. Reunião importante, não me esperes para jantar. Agora Mariana percebia que muito provavelmente não havia reunião nenhuma. O Tiago ia visitar a Lara, verificar a barriga de aluguer do filho deles. Está bem, disse ela. Vemo-nos em casa. Depois da conversa, Mariana pediu ao motorista para a levar a casa. Precisava de pôr os sentimentos em ordem e decidir como agir. Em casa, andou de um lado para o outro no apartamento tentando imaginar que em breve haveria ali uma criança. O quarto de criança que ela e o Tiago planeavam mobilar há anos, finalmente seria necessário. Berço, carrinho, brinquedos, tudo o que parecia um sonho inalcançável. Mas a alegria misturava-se com a mágoa. Como pôde o Tiago tomar uma decisão tão importante sem ela? Como pôde esconder a gravidez da barriga de aluguer? Sim, talvez quisesse fazer uma surpresa, mas isto dizia-lhe respeito a ela também? E se algo corresse mal? O detetive mencionara uma ameaça de aborto. Mariana podia ter apoiado o marido nesse período difícil, partilhado com ele as suas preocupações. Em vez disso, ele sofreu sozinho, e ela suspeitou dele de traição. À noite, o Tiago chegou à casa tarde, parecia cansado e preocupado. Como correu a reunião? Perguntou Mariana. Normal, respondeu ele. Mas Mariana viu que ele estava a mentir. Estás com fome? Há alguma coisa saborosa? Ela aqueceu-lhe o jantar e sentou-se à mesa ao lado dele. O Tiago comia em silêncio, mergulhado nos seus pensamentos. Tiago, decidiu-se finalmente Mariana. Está tudo bem conosco? Sinto que me andas a esconder alguma coisa. Ele levantou os olhos para ela e neles brilhou ansiedade. O que queres dizer? Ultimamente andas distante. Atrasas-te muitas vezes no trabalho, falas pouco comigo. Começo a pensar. A pensar o quê? Perguntou o Tiago rapidamente. Que tens algum problema que não queres discutir comigo? O Tiago pousou o garfo e esfregou as têmporas com as mãos.
Maria, estou mesmo a passar por um período complicado no trabalho. Muita responsabilidade, estresse. Não quero sobrecarregar-te com os meus problemas. Mas somos uma família, insistiu Mariana. Devemos partilhar tudo um com o outro, alegrias e problemas. Tens razão, concordou o Tiago. Só quero resolver algumas questões sozinho e depois conto-te tudo. Quando depois? Em breve, muito em breve, mais uma semana, duas no máximo. Mariana assentiu. Percebeu que talvez dentro de uma ou duas semanas ficasse claro se a ameaça de aborto de Lara passara. O Tiago queria esperar por esse momento para não traumatizar a esposa com falsas esperanças. Em certo sentido, ela compreendia a sua lógica, mas mesmo assim era doloroso permanecer na ignorância quando se tratava do filho de ambos. Está bem, disse ela. Eu espero. O Tiago olhou-a com gratidão e pegou-lhe na mão. Obrigado por confiares em mim. Prometo que não te arrependerás. Se ele soubesse o quão perto estava da verdade. No dia seguinte, Mariana acordou com uma estranha sensação de náusea. A princípio, pensou que fosse dos nervos e das preocupações dos últimos dias. Mas quando a náusea se repetiu na manhã seguinte, um pensamento incrível passou-lhe pela cabeça. Contou os dias e percebeu que o período estava atrasado uma semana. Normalmente, o seu ciclo era certo como um relógio. O coração acelerou. Seria possível? Mariana correu à farmácia e comprou um teste de gravidez, o mais sensível que conseguiu encontrar. Em casa, com as mãos a tremer, fez o teste e esperou pelo resultado. Duas riscas. Duas riscas cor-de-rosa fortes, que ela vira nos seus sonhos milhares de vezes. Mariana sentou-se na beira da banheira e chorou. Mas agora eram lágrimas de felicidade, não de dor. Estava grávida. Depois de 5 anos de tentativas, depois de todos os fracassos e desilusões, o milagre finalmente acontecera. O primeiro impulso foi ligar ao Tiago e dar-lhe a boa notícia. Mas depois lembrou-se de Lara. Então, teriam dois filhos quase ao mesmo tempo? Um da barriga de aluguer e outro de uma gravidez natural. Parecia uma coincidência incrível. Ou talvez não fosse coincidência. Mariana ouvira histórias assim, casais que passavam anos em tratamentos de infertilidade e depois, ao adotar uma criança ou simplesmente deixar de pensar no assunto, engravidavam naturalmente. Comprou mais 2 testes de marcas diferentes. O resultado foi o mesmo. Positivo. Não restavam dúvidas. Precisava de ir ao médico urgentemente para confirmar a gravidez e garantir que estava tudo bem. Mariana marcou uma consulta com o seu ginecologista para o dia seguinte. Passou o resto do dia como que num nevoeiro, tocando constantemente na barriga. Ainda não se notava nada, mas algures lá dentro já se desenvolvia uma nova vida. O seu filho. O Tiago chegou à casa cedo e notou logo que algo se passava com ela. Estás especial hoje? Disse ele, abraçando-a. Irradias luz por dentro. Mariana quase contou a verdade, mas conteve-se. Primeiro precisava da confirmação do médico. E depois, se contasse sobre a sua gravidez, teria de explicar por que não ficava surpreendida com a notícia dele sobre a barriga de aluguer. Estou só de bom humor, respondeu ela. Fico contente por ouvir isso. E eu também tenho motivos para bom humor. Ah, sim? Mariana ficou alerta. Lembras-te de eu dizer que em breve te contaria sobre os meus assuntos? Pois bem, acho que já na próxima semana poderei partilhar as notícias. Então, as coisas com a Lara estavam a correr melhor. A ameaça de aborto passara, e o Tiago estava pronto a revelar a verdade. É algo bom? Perguntou Mariana. Muito bom, sorriu o Tiago. Melhor do que podes imaginar. Se ele soubesse o que ela podia imaginar. No dia seguinte, o médico confirmou a gravidez. 4 semanas. Tudo parecia normal, mas o médico marcou análises adicionais e uma ecografia para daí a uma semana. Parabéns, disse o médico. Depois de um período tão longo de fracassos, é um verdadeiro milagre. Mariana assentiu, sem palavras de tão perplexa. Milagre? Sim, talvez fosse a única palavra que se aplicava à situação. Ao sair da clínica, pensava em como tudo era estranho.
Ainda recentemente considerava-se uma mulher infeliz, abandonada pelo marido por uma amante grávida. E agora, descobrira que era uma sortuda que teria 2 filhos de uma vez. Mas a alegria era ensombrada pela consciência de que contratara um detetive para seguir o próprio marido, que suspeitara de traição quando ele, na verdade, tentava realizar o sonho de ambos. Em casa, esperava a mais uma surpresa. Havia uma mensagem de Rui Guedes no atendedor de chamadas. Dona Mariana, tenho informações adicionais que podem interessar-lhe. Ligue-me quando puder. Mariana marcou o número do detetive. O que descobriu? Veja bem, decidi aprofundar os detalhes do contrato de barriga de aluguer. E descobri algo interessante. O seu marido pediu um empréstimo de um montante muito elevado, significativamente superior ao custo dos serviços de uma barriga de aluguer. E o que isso significa? Verifiquei os documentos financeiros. O Tiago pagou não um, mas 2 contratos de barriga de aluguer. Mariana perdeu a respiração. 2? Sim. O segundo contrato foi celebrado com uma mulher chamada Helena Vasques. Ela também está grávida. O tempo de gestação é aproximadamente o mesmo. Parece que vão ter gêmeos de 2 barrigas de aluguer diferentes. Mariana deixou-se cair na poltrona. Gêmeos. O Tiago decidira precaver-se e celebrara contratos com 2 mulheres ao mesmo tempo. Tenha certeza dessa informação? Absoluta. Tenho cópias de todos os documentos. Depois da conversa com o detetive, Mariana ficou muito tempo sentada, imóvel, a tentar assimilar a dimensão do que estava a acontecer. Então, teriam não um filho, mas 3. 2 de barrigas de aluguer e o seu próprio. Trigêmeos. Aos 32 anos, seria mãe de trigêmeos. Era tão incrível que parecia um sonho. No sábado de manhã, o Tiago anunciou que precisava de ir ao escritório tratar de um assunto urgente. Mariana sabia que ele ia visitar uma das barrigas de aluguer, ou talvez ambas. Vou contigo, disse ela inesperadamente para si mesma. O Tiago olhou-a surpreendido. Para quê? Vai ser aborrecido. Assuntos de trabalho. Quero passear pelo centro enquanto tratas dos teus assuntos. E depois podemos almoçar em algum lado. O Tiago hesitou, mas não podia recusar diretamente. Está bem, concordou ele. Mas os meus assuntos vão demorar bastante tempo. A caminho do escritório, Mariana observava o marido disfarçadamente. Ele estava nervoso, olhava constantemente para o relógio, respondia às chamadas de forma monossilábica, claramente preocupado com algo importante. Junto ao edifício da Alfa Consultoria, o Tiago despediu-se dela. Encontramo-nos aqui dentro de 3 horas. Combinado. Mariana seguiu-o com o olhar e decidiu esperar um pouco. Entrou no café em frente e ficou a observar a saída do edifício. Meia hora depois, o Tiago saiu do edifício acompanhado pela loira conhecida. Lara parecia bem, a barriga estava visivelmente maior. Entraram no carro de Tiago e foram-se embora. Mariana apanhou um táxi e pediu ao motorista para o seguir. Sentia-se uma heroína de um romance policial, mas a curiosidade era mais forte. O Tiago levou Lara a uma clínica privada. Mariana esperou que entrassem e entrou também no edifício. Na recepção, descobriu que na clínica faziam ecografias a grávidas. Então, o Tiago viera com Lara para uma ecografia de rotina. Mariana sentou-se no café em frente à clínica e esperou. 1 hora depois, saíram. Lara irradiava felicidade. E o Tiago parecia comovido, mas satisfeito. Mariana percebeu que a ecografia correra bem. O filho deles estava a desenvolver-se normalmente. O Tiago vira, provavelmente pela primeira vez, o seu bebê no ecrã, ouvira o seu batimento cardíaco. E algures no outro lado da cidade, a segunda barriga de aluguer, Helena, também gerava um filho deles. E na sua própria barriga crescia o terceiro bebê. Mariana sentiu-se tonta ao tomar consciência deste facto. 3 filhos, 3 pequenos milagres que mudariam as suas vidas para sempre. Regressaram à casa à tarde. O Tiago esteve animado toda a noite a cantarolar baixinho, a abraçar Mariana com mais frequência do que o habitual. Queres ir ao campo amanhã? Propôs ele. Há muito tempo que não vamos à natureza. Ótima ideia, concordou Mariana.
Também lhe apetecia passar tempo a sós com o marido, antes que a vida deles mudasse radicalmente. No domingo, foram para os arredores de Lisboa, para o local onde iam frequentemente nos primeiros anos de namoro. A floresta outonal estava linda, o ar puro e fresco. Passearam pelos trilhos, apanharam folhas amarelas, conversaram sobre trivialidades. Maria, disse o Tiago de repente parando junto a um velho carvalho, quero dizer-te uma coisa. O coração de Mariana deu um salto. Seria que ele decidira revelar a verdade? Sei que os últimos anos foram difíceis para nós, continuou o Tiago. Todas estas tentativas, fracassos, hospitais, afastamo-nos gradualmente um do outro. Eu sinto isso. Mariana assentiu. Era verdade. Mas quero que saibas. Amo-te muito. E tudo o que faço, faço por nós, pela nossa família. Também te amo, respondeu Mariana em voz baixa. Em breve a nossa vida vai mudar, disse o Tiago misteriosamente. Mas acho que para melhor. Mariana aproximou-se dele e abraçou-o. Como queria contar-lhe sobre a sua gravidez, partilhar esta alegria, surpreenderem-se juntos com a incrível coincidência. Tiago, e se tivéssemos um filho? Perguntou ela com cautela. Como achas que nos safaríamos? Claro que nos safaríamos, respondeu ele sem hesitar. Andamos há tanto tempo a tentar. Estamos preparados. E se não fosse um filho, mais? 2, por exemplo? O Tiago sorriu. Melhor ainda, mais riso de criança em casa, mais alegria. E 3? 3? O Tiago riu-se. Bem, isso seria uma verdadeira aventura, mas safar-nos-íamos com 3. O importante é que fossem saudáveis. Mariana abraçou-o com mais força. Então ele não se assustaria quando soubesse a verdade, mesmo que ficasse chocado no início. À noite, em casa, o Tiago recebeu um telefonema. Falava baixo, mas Mariana ouviu fragmentos de frases. Como se sente? O médico disse. Está bem, falamos amanhã. Muito provavelmente ligara a Helena, a segunda barriga de aluguer. O Tiago controlava o estado de ambas as mulheres que geravam os seus filhos. Trabalho? Perguntou Mariana quando ele desligou. Sim, assentiu o Tiago. Um cliente muito nervoso, liga constantemente com perguntas. Que mentira piedosa! Mariana percebia que o Tiago não podia contar a verdade enquanto não tivesse a certeza de um desfecho feliz. Tiago, decidiu ela. Alguma vez pensaste em barrigas de aluguer? Ele estremeceu, como se tivesse levado um choque. O quê? Repetiu ele. Bem, existe essa possibilidade. Quando uma mulher não pode gerar um filho, outra mulher ajuda a... O Tiago estava claramente desnorteado. E tu, o que achas disso? Acho normal, respondeu Mariana. Se ajuda as pessoas a serem pais, por que não? Mas é caro. Há coisas mais importantes do que o dinheiro. O Tiago ficou muito tempo em silêncio a ponderar as suas palavras. Maria, e se tivéssemos a oportunidade de recorrer a uma barriga de aluguer, concordarias? Acho que sim, respondeu Mariana honestamente. E tu? Eu também concordaria, disse ele em voz baixa, se fosse a única forma de sermos pais. Mariana percebeu que ele estava prestes a confessar, mais um pouco, e ele contar-lhe-ia tudo. Tiago, disse ela, olhando-o diretamente nos olhos. Se tens algo importante para me dizer, agora é o momento. Ele olhou-a longamente, e nos seus olhos debatiam-se o desejo de contar a verdade e o medo da sua reação. Amanhã, disse ele finalmente. Amanhã conto-te tudo. Prometo. Na segunda-feira de manhã, Mariana acordou com uma decisão firme. Hoje tudo se esclareceria. Não aguentava mais viver na ignorância, sabendo a verdade. Este peso dos segredos tornava-se insuportável, como uma pedra no coração que a impedia de respirar fundo. O Tiago saiu para o trabalho, como habitualmente, mas antes de sair, esteve muito tempo em frente ao espelho da entrada a ajeitar a gravata com as mãos a tremer. Mariana via o seu nervosismo, como ele ganhava coragem para a conversa importante. Hoje à noite falamos sobre tudo, disse ele, beijando-a na despedida. Prometo mais segredos nenhuns.
Ficarei à espera, respondeu Mariana, e na sua voz soou tanta ternura que o Tiago olhou-a surpreendido. Não estás zangada comigo? Por esconder algo importante? Não, abanou a cabeça Mariana. Sei que tens as tuas razões e confio em ti. O Tiago abraçou-a com força e ela sentiu a tensão a abandonar-lhe o corpo. Amo-te tanto, sussurrou ele, mais do que a própria vida. Depois de ele sair, Mariana passou o dia a andar de um lado para o outro no apartamento, a ensaiar possíveis diálogos. Ia de divisão em divisão, falando sozinha, imaginando como contaria ao Tiago sobre o detetive, sobre as suas suspeitas, sobre a gravidez. Como lhe explicaria que contratara um detetive particular sem saber a verdade? Como confessaria que suspeitara de traição quando ele, na verdade, tentava realizar o sonho de ambos? E, o mais importante, como daria a notícia da sua própria gravidez, de forma a que fosse mais um milagre e não uma fonte de estresse? Parava junto à janela e olhava para a rua movimentada, onde as pessoas se apressavam nos seus afazeres, sem suspeitarem que naquele apartamento se desenrolava um verdadeiro drama familiar com um final feliz. Os transeuntes carregavam as suas alegrias e tristezas, e ela em breve teria tanta felicidade que chegaria para todos. A meio do dia, ligou a sua amiga Célia. Maria, como estás? Andas estranha ultimamente. Está tudo bem com o Tiago? Está tudo ótimo, Célia, respondeu Mariana, e surpreendeu-se com a sinceridade com que soou. Melhor do que eu poderia imaginar. Depois da conversa com a amiga, Mariana percebeu de repente que já não sentia o desespero que a perseguira nos últimos anos. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente feliz. Mesmo sem saber ao certo como o Tiago reagiria à sua confissão, tinha a certeza. Tudo correria bem. Às 17 horas, o Tiago ligou, e a sua voz soava excitada. Querida, vou buscar uma pessoa e vamos juntos para casa. Espero que não te importes com uma visita inesperada. Claro que não, respondeu Mariana, adivinhando que se tratava de uma das barrigas de aluguer. Prepararei algo para o chá. Maria. A voz de Tiago tornou-se mais baixa, íntima. Estás preparada para que a tua vida mude para sempre hoje? Mais do que preparada. Sorriu Mariana, pousando a mão na barriga, onde já se desenvolvia o terceiro filho deles. Na hora seguinte, preparou-se freneticamente. Arrumou o apartamento, tirou do armário um bom chá, pôs bolachas caseiras na mesa. Queria que tudo estivesse perfeito para este momento importante. Mudou de roupa 3 vezes, incapaz de decidir que vestido seria mais adequado para o encontro com a mulher que gerava o seu filho. 1 hora depois, tocaram a campainha. Mariana abriu e viu o Tiago acompanhado por Lara. A mulher grávida parecia ansiosa, mas feliz. A sua barriga arredondara-se visivelmente e Mariana, com o coração a bater descontroladamente, percebeu. Ali dentro batia o coraçãozinho do seu futuro filho. Maria, deixa-me apresentar-te, disse o Tiago solenemente, a voz a tremer de emoção. Esta é a Lara. Ela... Hesitou, procurando palavras que pudessem explicar toda a importância do momento. Ela vai ajudar-nos a ser pais. Lara estendeu a mão a Mariana, e o seu sorriso era tão sincero, tão caloroso. Muito prazer. O Tiago falou tanto de si. Sinto que já a conheço há muito tempo. Mariana apertou a mão estendida, sentindo a estranha irrealidade do que acontecia. Sentia-se como uma atriz numa peça onde todos sabiam o enredo, exceto ela, mas ao mesmo tempo era a única que sabia o verdadeiro desfecho. Entrem, por favor, sentem-se, ofereceu ela, esforçando-se para que a voz soasse natural. Querem chá? Tenho chá de ervas. É muito bom para grávidas. Quando todos se sentaram na sala, o Tiago tossiu nervosamente. Mariana via-o a cerrar e abrir os punhos, a escolher as palavras para a confissão que poderia mudar as suas vidas. Maria, começou ele, e a sua voz estava cheia de determinação. Tenho de te contar uma coisa. Algo que escondi nos últimos meses, e foi a prova mais difícil da minha vida. Estou a ouvir, disse Mariana, estendendo-lhe suavemente a mão. Recentemente tomei uma decisão sobre a qual talvez devesse ter falado contigo. Mas tive medo de mais uma desilusão e decidi agir sozinho. Os seus dedos apertaram com força a palma dela.
Tive medo de ver nos teus olhos a dor que via depois de cada fracasso. Mariana assentiu, dando-lhe a entender que estava pronta a ouvir. Celebrei um contrato de barriga de aluguer, disse o Tiago, e estas palavras soaram como uma libertação há muito esperada. Usei os nossos embriões congelados, aqueles que sobraram da última tentativa. E a Lara olhou para Pitu e a mulher grávida com tanta gratidão que o coração de Mariana se apertou. A Lara concordou em gerar o nosso filho. O vosso filho? Corrigiu Lara suavemente pousando as mãos na barriga. Eu estou apenas a ajudá-lo a vir a este mundo. É o vosso pequeno milagre, e eu sou apenas a sua casa temporária. Mariana fingiu surpresa, embora por dentro tudo fosse alegria. Finalmente os segredos acabavam. Finalmente podiam ser honestos um com o outro. Queres dizer que a Lara está grávida do nosso filho? Sim, assentiu o Tiago. E nos seus olhos brilhava uma felicidade imensa. Um menino. Saudável, a desenvolver-se normalmente. Vamos ter um filho, Maria. Um filho? Um menino? Repetiu Mariana, sorrindo sinceramente por entre as lágrimas. Sim, sorriu Lara, o rosto iluminado por uma ternura maternal. Ontem, na ecografia, o médico confirmou. Vão ter um filho. Mariana sentiu as lágrimas a quererem saltar-lhe aos olhos. Um filho ia ter um filho. E mais outro filho, cujo sexo ainda não sabia, crescia na barriga de Helena. E um terceiro, na sua própria. Percebo que seja um choque, disse o Tiago, interpretando mal as suas lágrimas. Devia ter contado mais cedo, mas tive medo. No início houve problemas, ameaça de aborto, a Lara passou muito tempo no hospital. Não te quis perturbar enquanto não tivesse a certeza de que tudo acabaria bem. Não querias perturbar-me? Mariana enxugou as lágrimas. E na sua voz soou uma leve mágoa. Tiago é o nosso filho. Como pudeste passar por isso sozinho? Eu tinha o direito de saber. Perdoa-me. Pensei que estava a agir corretamente, vi como cada fracasso te matava. Como sofrias depois de cada teste negativo. Queria dar-te um milagre já pronto. Mariana abraçou o marido, sentindo um peso enorme a sair-lhe da alma. Finalmente não havia mais segredos entre eles. Quer dizer, quase. E eu a pensar que me traías, confessou ela, acariciando-lhe os cabelos. Quando vos vi juntos no escritório, viste-nos? O Tiago levantou bruscamente a cabeça, olhando-a surpreendido. No dia em que perdi o avião. Fui ao teu trabalho e vi-te a abraçar uma mulher grávida. Ouvi-te a falar do teu filho. Meu Deus! O Tiago bateu na própria testa, o rosto contorcido de horror. E o que pensaste? Que me traías com uma mulher e que ela estava grávida de ti naturalmente. Foi exatamente isso que pensei, sorriu Mariana tristemente. O que as esposas costumam pensar em tais situações. Pensei que tinhas encontrado uma mulher que te podia dar um filho. E eu não. Lara ofegou. Oh, que horror! E como se sentiu? Pior era impossível, respondeu Mariana honestamente. Até contratei um detetive para descobrir a verdade. Um detetive? Perguntaram o Tiago e a Lara ao mesmo tempo. Rui Guedes, assentiu Mariana. Uma pessoa muito profissional. Queria saber a verdade sobre o teu caso, e descobri. Olhou para o marido. Só que primeiro não toda. O que queres dizer? O Tiago franziu o sobrolho, sentindo que as surpresas ainda não tinham acabado. Tiago. Mariana pegou-lhe nas mãos, preparando-se para a próxima confissão. O detetive contou-me não só sobre a Lara, descobriu também sobre a Helena. O rosto de Tiago empalideceu tanto que Lara se inclinou para ele, assustada. Tiago, sentes-te bem? Helena? Repetiu Lara, virando-se para Mariana. E quem é? Outra mulher. A segunda barriga de aluguer, respondeu Mariana calmamente. Helena Vasques, 33 anos. Ela também está a gerar um filho nosso. Fez-se um silêncio tal que se ouvia apenas o tic-tac do relógio na parede. Lara olhava para o Tiago surpreendida. A boca entreabriu-se de espanto.
e ele não sabia onde se esconder de vergonha. Celebraste 2 contratos? Perguntou finalmente Mariana. E na sua voz não havia censura, apenas curiosidade. Eu queria precaver-me, gaguejou o Tiago, sentindo-se como um miúdo apanhado em flagrante. As estatísticas mostram que nem todas as gravidezes de barriga de aluguer terminam bem, especialmente no primeiro trimestre. Tive medo de perder a única oportunidade. Então vamos ter gêmeos. Mariana tentou manter a calma, embora o seu coração batesse descontroladamente. Parece que sim, assentiu o Tiago. A Helena também está grávida, e com ela também está tudo bem. Lara processava lentamente a informação. Então não sou a única. Há outra mulher a gerar um filho vosso? Sim, confirmou o Tiago. Mariana respirou fundo. Chegara a hora da confissão mais importante. Tiago, querido, disse ela solenemente pegando-lhe na mão. Não vamos ter gêmeos. O quê? Ele não percebeu, olhando para os seus olhos brilhantes. Vamos ter trigêmeos. Trigêmeos? Mas como? O Tiago hesitou, e depois uma compreensão incrível surgiu nos seus olhos. Maria, o que queres dizer? Estou grávida, disse Mariana, e estas palavras soaram como um trovão. 4 semanas. O médico confirmou anteontem. O Tiago paralisou como se não acreditasse no que ouvia. Depois, o seu rosto iluminou-se. Os olhos encheram-se de lágrimas de felicidade e agarrou-a nos braços, rodopiando-a pela sala. Estás grávida? Gritava ele, rindo e chorando ao mesmo tempo. Maria, estás grávida? Depois de todos estes anos? Lara riu-se às gargalhadas, batendo palmas. É incrível, é simplesmente fantástico. Então vão ter trigêmeos. É impossível, murmurava o Tiago, beijando Mariana. É simplesmente impossível. Depois de tantos fracassos, de repente 3 filhos de uma vez. É um milagre, corrigiu Mariana, abraçando o marido. O milagre da maternidade. A meia hora seguinte passou num caos emocional. O Tiago não conseguia acreditar no que estava a acontecer, perguntando constantemente a Mariana se não estava a brincar. Lara contava sobre a sua gravidez, sobre como o bebê se desenvolvia, como sentia os seus movimentos. Mariana contava sobre as suas suspeitas, sobre o trabalho do detetive. Então, ria-se o Tiago, enquanto eu te escondia a barriga de aluguer, tu escondias-me a tua própria gravidez. E eu tinha a certeza que me traías, acrescentou Mariana. Que tola fui! Não, abanou a cabeça o Tiago. A tua reação foi absolutamente normal. A culpa é minha por não te ter contado logo. Quando as primeiras emoções acalmaram, começaram a discutir questões práticas. Como lidariam com 3 bebés ao mesmo tempo? Onde encontrar dinheiro para tantas despesas? Como mobilar o apartamento? Precisariam de uma ama? Conseguiremos, disse o Tiago com firmeza, e na sua voz soava uma confiança inabalável. Com certeza conseguiremos. Teremos uma família grande e feliz. E eu ajudar-vos-ei, ofereceu Lara. Depois do parto, se quiserem. Tenho experiência com crianças, e já me afeiçoei tanto ao vosso bebê. Mariana olhou com gratidão para esta mulher maravilhosa, que não só gerava o filho deles, mas também estava disposta a ajudar na sua educação. E a Helena? Perguntou ela. A Helena é diferente, respondeu o Tiago pensativamente. Mais profissional, mas é muito responsável. Segue rigorosamente a sua saúde. A conversa prolongou-se até tarde. Planeavam os quartos das crianças, discutiam nomes, partilhavam medos e esperanças. Lara revelou-se não só bondosa, mas também uma mulher muito inteligente com um excelente sentido de humor. Não lhe custa entregar o bebê? Perguntou Mariana em voz baixa a Lara. Sabe, é estranho, sorriu Lara. Desde o início que o vejo como o vosso bebê. Estou apenas a ajudá-lo a crescer e a nascer saudável. Claro que será triste separar-me, mas saberei que ele irá para os seus pais amorosos.
À noite, quando Lara se foi embora de táxi e eles ficaram a sós, Mariana lembrou-se da cigana no aeroporto. Sabes, disse ela ao marido, encostando a cabeça ao seu ombro. Se não fosse aquela cigana, ainda estaríamos a esconder os nossos segredos um do outro. Que cigana? Surpreendeu-se o Tiago. Mariana contou-lhe sobre o encontro no aeroporto, sobre as palavras misteriosas da desconhecida, sobre como essas palavras influenciaram a sua decisão de ir ao escritório dele. Vai ao trabalho do teu marido e não te arrependerás de ter perdido o avião, disse ela. E tinha toda a razão. Se eu tivesse voado para o porto, não saberia da barriga de aluguer. Destino, concordou o Tiago, beijando-a no topo da cabeça. Nada acontece por acaso. Talvez precisasses de perder aquele avião para que finalmente fôssemos honestos um com o outro. Honestos e felizes, acrescentou Mariana. Tiago, não tens medo. 3 filhos de uma vez é uma responsabilidade enorme. Tenho medo, confessou ele honestamente. Mas ao mesmo tempo estou tão feliz que sou capaz de mover montanhas. Sonhamos tantos anos com pelo menos um filho, e agora vamos ter 3. Achas que conseguiremos? Com certeza conseguiremos. Temos amor, casa, trabalho, venderemos a casa de campo e, o mais importante, temos o desejo de ser bons pais. Os meses passaram como um só dia. Mariana observava a sua própria barriga a crescer. Encontrava-se regularmente com Lara e Helena, participava na preparação para o parto dos 3 filhos. Helena revelou-se o oposto de Lara. Contida, profissional, mas muito responsável. Seguia rigorosamente todas as recomendações médicas e não se apegava emocionalmente à criança. É o meu trabalho, dizia ela. Gero uma criança saudável e entrego-a aos pais biológicos, sem emoções desnecessárias. Mas mesmo esta abordagem tinha as suas vantagens. Helena era previsível e fiável. Em breve, a casa deles deixou de ser silenciosa e encheu-se da felicidade da paternidade. O primeiro a nascer foi o Tomé, o filho de Lara, no final de janeiro. O parto correu bem, o menino nasceu saudável e forte. Lara chorou de felicidade ao entregar o bebê a Mariana. Aqui está o vosso filho, cuidem bem dele. Uma semana depois, Helena deu à luz uma menina, a Kátia. O parto foi mais complicado, mas a bebé também nasceu saudável. Helena, tendo cumprido a sua parte do contrato, recuperou rapidamente e voltou à sua vida normal. E depois a própria Mariana tornou-se mãe. Nasceu o seu filho Sérgio. O parto foi longo e doloroso, mas quando ouviu o primeiro choro do seu filho, percebeu que todo o sofrimento valera a pena. 3 bebês. Tomé, Kátia e Sérgio. 2 meninos e uma menina. 3 pequenos milagres que mudaram as suas vidas de forma irreconhecível. Claro, foi incrivelmente difícil. As noites sem dormir tornaram-se a norma. O cansaço tornou-se um companheiro constante. As despesas multiplicaram-se. Mas cada dia trazia novas alegrias. Os primeiros sorrisos dirigidos aos pais, os primeiros sons parecidos com mamãe e papá, as primeiras tentativas de se virarem. Lara realmente ajudou-os, especialmente nos primeiros meses. Revelou-se não só uma excelente barriga de aluguer, mas também uma pessoa maravilhosa. Uma forte amizade nasceu entre as mulheres e Lara tornou-se parte da sua grande família. Sabes, disse Mariana ao marido uma noite, quando os 3 bebés finalmente adormeceram após um longo dia de mamadas, banhos e brincadeiras. Acho que aquela cigana tinha razão sobre o presente do destino. Quem achas que ela era? Perguntou o Tiago, abraçando a esposa e olhando para os 3 berços onde os seus filhos dormiam pacificamente. Não sei, respondeu Mariana, aconchegando-se a ele. Talvez apenas uma mulher sábia que sabe ver o destino. Ou talvez um anjo da guarda, enviado a nós num momento difícil. De qualquer forma, estou-lhe infinitamente grata. Estavam sentados no quarto das crianças, rodeados por 3 berços, a ouvir o ressonar suave dos seus filhos. Aqueles filhos com quem sonharam durante 5 longos anos, que chegaram às suas vidas de uma só vez, como 3 raios de sol brilhante após um longo e frio inverno de desespero. O milagre da maternidade era assim que se chamava.
Aconteceu graças ao amor, à paciência, à fé e a uma incrível conjugação de circunstâncias. Um milagre que os ensinou a valorizar cada momento, cada sorriso, cada pequeno passo no caminho do crescimento dos seus bebés. E algures em Lisboa, uma jovem cigana talvez estivesse a ajudar outras pessoas a encontrar a sua felicidade? Porque às vezes o destino realmente oferece presentes. É preciso apenas saber vê-los e aceitá-los de coração aberto.